alterações nesses itens, elas indicam aí que está tendo algum problema com a vida da ferramenta. As curvas da vida da ferramenta para um determinado material aí, elas são determinadas através de ensaios de usinabilidade, tá? Que são de longa duração, aonde o gume da ferramenta ele vai trabalhar em condições constantes de corte, utilizando aí um critério lá de fim de vida. Por exemplo, a ferramenta lascou, então já não vale mais. Ou ela começou a aquecer, começou a vibrar, né? Então, como que vai definir, né? Qual que é esse critério aí de fim de vida? A partir do quê? A gente precisa definir o critério de desgaste, né? Que é quando você conhece qual que é a forma de desgaste ou o mecanismo de desgaste que surge nessa ferramenta específica aí que está utilizando. Então, aqui tem um exemplo de um gráfico aí onde a gente vê o período inicial aí, que é um desgaste rápido, né? Quando você coloca a ferramenta ali, ela desgasta ali rapidamente até ela entrar no modo avião ali, né? Que ela mantém aquele desgaste contínuo. Então, ele chama de período inicial, tá? E pode ver que aqui está avaliando aquele desgaste lá, o principal, né? Que a gente avalia como o principal desgaste observado, né, na ferramenta, que é o desgaste de flanco. E aí aqui o tempo de corte, né? Então, inicialmente ali ele tem um desgaste rápido, e depois ele vai diminuindo essa velocidade de desgaste e vai entrando num desgaste contínuo, mais uniforme, né? Dentro aí da taxa de desgaste aqui, que é o limite ali do desgaste do flanco. Aí, quando ultrapassa esse limite, que já tem um tempo de corte razoável lá para essa ferramenta, ela começa a entrar na região de falha, né? Então, ela começa a lascar, começa a perder revestimento, começa a aquecer demais, a vibrar. Então, até ela sofrer a falha final, aí, a quebra, né? Então, ultrapassando o limite do desgaste de flanco, aí ela sofre a falha final dela. Professora, Diga. você está falando em desgaste, uma pergunta rapidinha. Esses dias a gente teve um problema lá com o perfil de torres novas. Uma das hipóteses que a gente levantou é que poderia ter feito a usinagem, essas torres, o perfil dessas torres muito justo na fabricação, muito justo mesmo. Daí, conforme o cara vai trabalhando, a gente vai trabalhando na operação, daí coloca ela com carga no máximo do limite e vai suspendendo, que o ideal era trabalhar no 90 graus, mas só que não trabalha muito no 90 graus, porque é difícil na operação a gente conseguir manter no 90 graus em elevação. Tava saindo muita limalha. Daí uma das possibilidades que a gente falou, olha, aconteceu isso a 2016, aconteceu isso, e foi tipo um tempo até se adaptar, e chega um determinado desgaste, para de sair essa limalha. É correto isso ou não? Então, depende. Pode ser correto se resolveu o problema. Se não resolveu, o tempo, na verdade, que vai dizer, né? Se ele começar a desgastar demais, se começar a gerar outros problemas, foi algo paliativo. Mas, às vezes, acontece. O meu pai, ele atendeu uma peça lá na Tetra Pak que vivia dando problema, e daí ele foi descobrir que era o problema na máquina. A máquina estava fora de nível. Não era a peça. O problema era a máquina. Então, às vezes, a fabricação lá também pode ser o problema, né? Mesmo que seja uma máquina grande e tal, ali, que nem você falou, ajuste muito fino, né? Então, às vezes pode ser, às vezes só um aperto, depende, tem que estudar todo o processo envolvido, né? Mas, se resolver o teu problema, poderia dizer que está correto. Você achou que estava correto isso? Não, eu não acatei essa solução, primeiramente, que a gente fez um ciclo de lubrificação de 3 em 3 dias.
Mas uma das Uhum. possibilidades é isso, mas na própria usinagem devia ser o não tão 100%. E algumas áreas poderiam ter contato. Daí nessa hipótese a gente trabalhou. Daí até que fique uniforme o perfil da onde vai correr ali o perfil da torre. Na hora que ela fique uniforme, ela para de sair limária, por ser material novo, entendeu? Sim. Mas a gente adotou lubrificação daí constante. Não constante, né? De 3 em 3 dias, uma Uhum. rotina. Tem que ver se existe alguma outra forma de solucionar isso para não ficar essa eterna lubrificação aí, para evitar problemas maiores, né, com o tempo aí, porque ele vai gerando um desgaste. Mas para não parar a produção é isso aí. A gente vai usando de gambiarra, né? Mas aí essa tangente aí de desgaste é um desgaste rápido, que a tangente é bem alta, né? Dali da alta, dela Uhum, estabiliza e fica estabilizada e vai chegar a um determinado ponto que ela fica alta de novo, daí até dar falha, correto? uhum. Tudo varia com o tempo de corte ali. Não só o tempo também, né? Tem a questão dos parâmetros de usinagem, né? Que a gente já vai ver. Que às vezes se joga uma velocidade muito alta ali, o desgaste inicial ali é bem. Mas isso aí vale só para essa ferramenta em si ou para os metais? A maioria dos metais tem essa característica. Para ferramentas em geral. Ok, Pra professora, pode dar sequência, desculpa aí, dá o atraso. Não, imagina. Tudo baseado, né, no desgaste de flanco. Aí aqui tem outro gráficozinho aí que ele mostra para a gente esse critério da vida da ferramenta, baseado também no desgaste de flanco, né, com as velocidades. Agora ele está comparando uma velocidade de 130, 160 e aqui essa última de 100 metros por minuto, tá? Então, essa velocidade de 100 metros por minuto, você pode ver que ela é mais baixa e tal, mas ela tem um desgaste menor e a ferramenta ela aguenta mais, tá? Então, aqui a gente tem, ó, tempo 5 minutos de utilização na ferramenta, tá? Em 5 minutos com a velocidade de 160, a ferramenta já ultrapassa o limite do desgaste de flanco e logo em seguida ela já sofre a falha, né? Aí com 12 minutos e uma velocidade de 130, um pouco menor, já alonga um pouco mais, né, o tempo de utilização aí, mas ainda assim ela sofre a falha. Então, diminuindo a velocidade, você prolonga o tempo de vida da ferramenta. Como no caso aqui no terceiro, né, a gente tem aí que o desgaste de flanco ele é atingido lá com mais de 40 minutos de utilização, tá? Dessa ferramenta. Então, a gente vê que a velocidade em um critério de usinagem aí controlado, né? A velocidade ela vai estar influenciando mais, tá? Mais para frente tem isso aqui nos slides. Então, ó, aqui a gente tem a influência da profundidade de corte, do avanço e da velocidade de corte aí para uma condição de usinagem estável, né? Que a gente fala, tá lá, acertou todos os parâmetros bonitinho. E aí a gente vê aqui que o que mais vai influenciar a vida da ferramenta é a velocidade, tá? Ó, a profundidade de corte aqui, ó, ela tem um desgaste bem mais. A vida da ferramenta ela diminui de 1 até 0,6 ali, né, o tempo de vida dela, em uma profundidade de corte bem elevada, ó, até 1 milímetro, acho que, não sei se é acho que é 1 milímetro mesmo. E aqui, ó, o avanço, né, chegando na casa de 1 ali, que seja milímetro por minuto, né, ou por rotação, o tempo de vida aqui ele é mais curto, ele tem uma taxa mais rápida de desgaste. E a velocidade é uma taxa elevadíssima, né? Então, aqui ela fica entre 0,8 e 1, aqui, ó, o desgaste da ferramenta é muito maior, tá? Então, a gente pode dizer que em condições estáveis, o que mais influencia a vida da ferramenta é a velocidade de corte. Aquele negócio, eu quero usinar rápido aí, vai acabar com a ferramenta, tá? Maior, aumenta o atrito, aumenta o aquecimento, pode vibrar e
vai detonar com a ferramenta aí antes da hora. Aí, outro critério de cálculo aí para fazer essa avaliação da vida da ferramenta seria utilizando a equação de Taylor, tá? Na literatura tem uma equação que ela é utilizada dentro, né, do país, e essa aqui seria mais a nível internacional, tá? Eu coloquei aqui mais para considerar toda a literatura, né, aonde essa letra N aqui e essa letra C são constantes, só que essas constantes, elas são bem difíceis de você conseguir acesso, tá? Então, primeiro, esse N, ele é relativamente constante para um determinado material, e o C também depende do material da ferramenta, mas ele vai depender do material da peça e das condições de corte também. Tem bastante variáveis aí em que influenciam essa constante. Esses valores, em trabalhos científicos, você encontra eles, mas é mais raro, né? E você não consegue esse tipo de informação com um catálogo de fabricantes de ferramentas. Então, é bem difícil aí conseguir acesso, né, a essas constantes. Por isso que eu falo que tem muito trabalho de pesquisa baseado em vida de ferramenta, né, para estudar a vida da ferramenta. Então, alguns fabricantes, tá, eles disponibilizam alguns valores aí, né, por exemplo, aqui a Sandvig, no catálogo deles, eles colocam valores de velocidade de corte lá para uma vida de 15 minutos. Tá? Dependendo da ferramenta, lá eles colocam lá uma vida, quanto que a ferramenta dura em 15 minutos, tá? Aí, se for para vidas diferentes, aí, né, ele utiliza um fator de correção. Vocês lembram lá de CNC que eu falo do fator de correção da ferramenta? É esse fator de correção, é o fator de desgaste dela, né, que vai estar influenciando a vida da ferramenta. Então, nesse caso, ó, uma vida de 10 minutos, o fator de correção é 1,11, tá? Sempre baseado no desgaste de flanco. Aí, ó, 60 minutos, 1 hora, você tem o fator de correção, ó, 0,7, tá? Aí são fatores aí que coloca lá, um exemplo, né, obtidos aí pela Sandvik. Cada fabricante vai falar uma coisa sobre a sua ferramenta, tá? Eu até disponibilizei um site lá para quem acessar lá de curiosidade, para vocês terem acesso aí às ferramentas na internet, como que você vai ver, como que eu vou obter uma ferramenta, né, e tal. Então, no final da aula eu vou mostrar esse site para vocês, eu tenho que abrir, porque eu reiniciei o computador e perdi ele, mas eu já abro de novo. Deixa eu passar para o próximo slide. Então, ó, apesar do desgaste de flanco ele ser utilizado como critério de fim de vida da ferramenta com a equação de Taylor, ele não é muito prático na prática, né? No ambiente da indústria aí. Porque você tem dificuldade para você estabelecer um tempo para medir esse desgaste de flanco, né? Então, na indústria, a gente mais presta atenção ali naqueles itens que eu falei. Aquecimento, vibração, você está lascando a ferramenta, aí você vai lá, abaixa um pouquinho a velocidade, vê se ela aguenta mais, né? Então, é mais ali o resultado da prática mesmo. Aqui, nesse slide, ele tem um comparativo aqui da vida da ferramenta em relação à velocidade de corte, tá? Ó, 160, que a gente viu que ele gasta mais a vida, 130 um pouco menos, uma velocidade mais baixa, ele tem um tempo maior, que é baseado, essa linha reta aqui, né, baseado aqui nas curvas da vida lá do desgaste de flanco. Então, ao invés de observar o desgaste do flanco, a gente muda as velocidades ali para avaliar essa ferramenta. Claro que tem ferramentas que não trabalham com velocidade tão baixa, né? Às vezes, se eu trabalhar com uma velocidade baixíssima, assim, a ferramenta ela acaba desgastando mais. O que vai dizer isso para a gente é o fabricante dessa ferramenta, tá? Aí, tem os critérios alternativos, né? Que são os mais utilizados aí na indústria, tá? Que é a inspeção visual, né? Inicialmente você vai lá, dá uma olhadinha no gume da ferramenta, como que ele tá, se ele tá de outra cor, se ele tá com alguma avaria ali, né? Algum desgaste, para ver se a ferramenta vai ter que ser trocada ou não. Se ele perdeu um pedaço do gume, obviamente a gente precisa trocar essa ferramenta. Se está tendo degradação no acabamento superficial da peça. Então, a tua peça antes estava lisinha,
de repente ela começou a ficar tudo enrugada, assim, ela começou a ficar áspera. É a ferramenta que lascou ali, que quebrou, né? Troca da ferramenta após um determinado número de peças. Por exemplo, eu estou fabricando uma peça lá em larga produção, aí deu 208 peças, quebrou a ferramenta. Beleza, troca a ferramenta, vou lá, usina, deu 200 peças lá e a ferramenta começou a falhar de novo. Daí você já põe, né, já estabelece um critério. Opa, minha ferramenta está aguentando em torno de 200 peças, né? E a questão do tempo do corte também, isso é muito utilizado não só pelo número de peças, mas também para CNC o tempo de corte, né? Quando a gente estabelece lá a programação, ele tem um tempo de programação e o tempo de uso da hora máquina ali, né? Então, você coloca uma ferramenta e vai fazendo ali o controle de qualidade da superfície das tuas peças e ver a partir lá do número de peças, né? Mas o tempo de uso dessa ferramenta, se ela aguentou, quanto tempo que ela começou a dar problema, porque às vezes você não está trabalhando com um número de peças específicos, está trabalhando lá com uma ferramenta específica, fazendo diversos processos lá. Eu usino minhas peças sempre com a mesma ferramenta, com diferentes materiais ali, né? Metais e tal. São peças diferentes, mas eu sempre trabalho com o mesmo material. Aí eu uso sempre a mesma ferramenta. Daí como é que eu vou avaliar o número de peças? Não tem como, né? Então, eu marco o tempo de corte, né? Que seria pelo número de horas que a máquina está funcionando ali, fazendo a usinagem utilizando essa ferramenta, tá? Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui tem um exemplo de um ensaio, né, de vida da ferramenta. Eu montei esse slide aqui baseado num exercício do ENAD, que ele falava lá com um fabricante de disco de freio, ele precisava fazer o faseamento desses discos de freio, daí perguntava lá no exercício, tinha as assertivas lá, né, para dizer o que estava certo e o que estava errado. Mas aqui eu resumi o exercício para vocês verem, né? Eles tinham um disco de freio lá para facear, um diâmetro que ia de 25 até 150 milímetros, toda a área que era faceada, tá? Aí as velocidades de corte disponíveis que tinham era de 7 até 3.063 metros por minuto. Essas velocidades elas foram calculadas a partir da rotação da máquina que tinha disponível lá. Aí eles fizeram 3 testes, fizeram testes com 3 materiais e ferramentas, aço rápido, metal duro e cerâmica, utilizando as mesmas velocidades de corte, tá? E aí eles compararam as ferramentas para ver a vida da ferramenta. Então, para usinar esses discos de freio, a gente vê aqui, ó, o aço rápido trabalhava com velocidade de corte menor, mas ó, a vida da ferramenta, como ela ela vencia, né, mais rápido do que as outras. Ó, a cerâmica trabalha com velocidades bem maiores, né, mas a vida da ferramenta daí já prolonga um pouco mais. Então, aí vai contra, né, aquela questão lá que a velocidade de corte, né, ela prejudica a vida. Quando a gente compara a velocidade de corte, a gente tem que estar comparando uma única ferramenta com diferentes velocidades de corte, tá? Aqui a gente está comparando as mesmas velocidades utilizadas aí para 3 tipos de ferramenta. Então, o aço rápido, ele já estragou a ferramenta ali com 50 metros por minuto. A cerâmica aguentou mais, né? Ela teve uma taxa de desgaste maior. Por isso que a ferramenta cerâmica é mais cara e tal, né? Ela aguenta mais pelos motivos que a gente já aprendeu, né? E o metal duro fica ali no meio do caminho, né? Ele é mais um meio termo ali, né? Deixa eu ver aqui. Ah, agora vem o site do fabricante. Deixa eu tirar da apresentação aqui. Vamos abrir ele aqui para vocês verem. Pessoal, alguma pergunta sobre a vida aí da ferramenta? Alguém? Por mim tá tranquilo, professora. Pode ir tocando aí. Então, beleza.
Eu vou mostrar o site aqui para vocês, da Sandvig, que é um dos fabricantes, tá, de ferramentas. Um dos. Para vocês verem como que a gente acessa, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, estão vendo aqui, né? O site da Sandvig? Ou não? Vocês estão vendo. Então, ó, aqui a gente clica em ferramentas, só para vocês terem uma ideia da quantidade de ferramentas, tá? Ferramentas de torneamento. Aí tem torneamento externo, interno, pesado e multitarefas. Vamos ver lá o pesado. Tem 2 ferramentas aqui para ver. Torneamento externo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ferramentas. Interno, já tem 7. Multitarefas tem 3, 5, 7 também. Ó, eu vou lá no externo, ó, clico aqui uma ferramenta. Vamos ver essa CoroCut aqui para torneamento externo de diâmetros pequenos. Eu clico nela, ele mostra a ferramenta, mostra os benefícios, as características, aplicação. Aí tem a área aqui, ó, daqueles materiais que a gente viu lá, ó. Já tem um NS aqui de classificação, a gente não viu isso ainda, mas tem a ver com fluido, tem a ver com o tipo lá de máquina que você vai utilizar. Aí tem aqui, ó, programa. Ele mostra o item na ferramenta, a pastilha, ele tem alguns Professora, arquivos. Oi? segundo o que você passou em umas aulas, o que eu entendi, não sei se é o que é. Você falou que os quebra-cavacos podem ser acoplados na ferramenta. Sim. Onde encaixaria o quebra-cavaco nessa ferramenta aí? Na verdade, essa ferramenta ela já tem um quebra-cavaco. A gente coloca um quebra-cavaco quando a ferramenta não tem e você não quer danificar a tua ferramenta. Ah, bom, quando ela é reta, lisa aí. Isso, Ok. exatamente. Ó, vamos ver aqui para cortes e canais, que eu falei que lá com aquelas ferramentas caras, né? Vamos ver uma aqui, ó, usinagem estável, cortes versáteis. Vamos ver essa. Ó, ele mostra desenhos, tem vídeo, ó, as ferramentas aqui, olha, tem os quebra-cavaco, aí tem as características, né? A gente vê custo otimizado, usinagem segura, eficiente. Ele fala, ó, aí tem como usar, histórias de sucesso da ferramenta, né? Daí você vem mais para baixo, ó, aplicação, ó, o jeito de utilização dessas ferramentas. Aí tem todos os materiais, ó, materiais não ferrosos, resistentes ao calor, superliga, ó, aço, metal duro. Então, todos os materiais que esse tipo de ferramenta consegue usinar. Aí tem, ó, versões dos produtos, ó, fixação na ferramenta, com lâminas, couro turn ali. Claro que, né, eles mostram os tipos de fixação ali, mas já querem vender mais coisa, né? Ó, as geometrias dessas ferramentas utilizadas para canais e usinagem externa aqui específica, ó, essa aqui faz essa curvatura, cada uma mostra um jeito, ó, esse aqui é um canal na transversal, na longitudinal, esse aqui transversal, aqui para fazer o corte da peça, ó, lembra que eu falei que tinha o bedame, ele fazia o mergulho ali para você cortar a peça, então, aí tem, ó, o tamanho aqui do suporte da ferramenta, geometrias, as lâminas, fixação, as classes das pastilhas, ó, tem de PVD, CVD, CBN, cerâmica e sem revestimento. Então, aí, ó, posição estável da pastilha, ó, como que ela tem que ficar, tá? Tem fabricante que vende essa peça inteiriça aqui. Todo o suporte é uma ferramenta só, uma coisa só. Essa daqui, ela é intercambiável. Você coloca, estragou, coloca outra, né? Vai sempre trocando ali, tem o suporte. Aí tem os destaques, ó, tem videozinho. Aqui tem outra mostrando a letra aqui de vedação, como que ele usina com esse tipo de ferramenta, tá? Aí o que mais que tem, ó?
ferramentas para rosqueamento, para fresamento. Vamos ver uma de fresa aí que tem, ó, fresamento para altos avanços. Tem 3 ferramentas, ó. Vamos ver. Alto avanço, diâmetros pequenos? Não, deixa eu ver. Super ligas resistentes ao calor. Todos os materiais, vamos ver essa. Ó, esse tipo de ferramenta aqui, tá? Tem o desenho dela. Benefícios, características, aí aplicação, né? Como que ela é utilizada lá no suporte, ó. No suporte que vai mais de uma ferramenta, estão vendo? Então, ela tem aqui, ó, dá para dizer que são quatro ferramentas que vai. Pensem no custo, né? Você comprar uma ferramentinha dessa aí, você tem que comprar 4 para usar cada vez. Aí tem a programação, né? Ó, profundidade de corte utilizada, as larguras de corte ali, ó. Daí você não sabe o que é a letra, você vê aqui, ó, o raio da ferramenta, ó. Tem de 2,5, 3,5 da ponta, né? O raio de ponta. Aí tem para interpolação helicoidal, ele dá todos os dados. Aí tem as dimensões da ferramenta, né? A questão do ângulo, sistema de fixação, tá? Deixa eu ver aqui alguma outra para furação. Ah, vai ter broca só intercambiável com pastilhas. Ó, tem brocas que você coloca pastilhas. Ó, para trepanação, ó. Vamos ver como que é a ferramenta, ó. A pastilhazinha, ó. Ó o processo que como que fica. Ela deixa o meio, né, do material e usina em volta, tá? Deixa eu ver alguma outra para rosca. Torneamento, fresamento de rosca. Aí tem várias ferramentas, você vai escolhendo aí pelo que você quer, ó, para fazer chanframento, fazer rosqueamento. Aí tem as recomendações, gama de produtos, benefícios, características. Aí é aquele negócio, você tem que ter ideia do que você vai fazer para você escolher. Ó, classes e pastilhas, ó. Classe para frisamento, rosqueamento, canal, mandrilamento, furação. Aí ele mostra as classes, ó, pastilhas e classes para torneamento de aços endurecidos. Então, tem tudo no site, né? A própria mexida ali no site, você já aprende um monte de coisa, né? Ó, o que é novo, benefícios, ó, vida útil mais longa, né? Então, daí tem a classe dos materiais, ó, condições de usinagem boa, média, difícil. Um exemplo de condição de usinagem difícil, corte interrompido, material muito duro, né? Exige lá fluido ou um material muito mole, que você tem que ter um controle maior para não formar gume postiço. Aí tem todos os desenhinhos aqui, né? Aí os videozinhos, então é um site bem completo para quem tiver curiosidade de mexer depois, para aprender aí um pouco aí na hora de selecionar uma ferramenta, dependendo do material que vocês vão usinar, né? Então é bem completinho aí. Perguntas, pessoal? Alguém? Deixa eu ver a chamada aqui. Professora, esses fornecedores, você faz a compra da ferramenta. Eles só vendem o material para você. Questão de manutenção e vida útil é com você. Eles não prestam esse tipo de serviço. Não. Pois a ferramenta na máquina começou a usar, já era. Não tem... vai funcionar a questão de garantia, sim. Por exemplo, você põe a ferramenta na máquina, usa ali os parâmetros de usinagem que o fabricante deu, aí a ferramenta não dá 10 segundos, quebra. Aí você vai, coloca outra, quebra de novo. Aí é defeito de fabricação. Aí que eles vão trocar ou substituir e tal, né? Mas se você não usar corretamente a ferramenta, eles não estão nem aí. Eles só querem vender. Acontece muito. Pessoal, eu vou
Vou compartilhar o slide aqui de novo. Eu preparei uma atividade para vocês para hoje, que é para vocês verem como que a gente avalia aí, né, a vida das ferramentas, tá? Deixa eu abrir o slide aqui. Compartilhar. Ó, para vocês pesquisarem aí, vocês podem fazer em grupo ou individual, tá? Um estudo de caso aí, joga no Google lá, pega um trabalho acadêmico, um artigo, um TCC, um estudo de caso mesmo, bem simples, tá? Que seja feito com ferramentas de corte aí, onde o estudo foi feito sobre a vida da ferramenta, tá? Se acharem um artigo lá de 5 páginas, tá ótimo. Só para vocês verem como que é feito, né, esse estudo sobre a vida da ferramenta, tá? Daí para apresentar aí para a turma. Não precisa montar slide, vocês podem abrir o próprio arquivo que vocês encontraram, que é para vocês lerem ali, né, ver o que foi feito e explicar como que foi ali o trabalho, como que eles avaliaram a vida da ferramenta. Pode ser? Bem tranquilinho? Ok, professor. Então é só pegar um artigo, um TCC, algo. Então não precisa nem, tipo, reescrever em cima dele. É só apresentar. Só falar. Ok. Só falar. Daí 5 a 10 minutinhos aí, que é o tempo aí só para mostrar o meu trabalho aqui que eu achei. Eles avaliaram a vida da ferramenta, eles fizeram um ensaio assim assado para dizer como que desgastou a ferramenta. Só explicar como que foi feito o trabalho ali para avaliar a vida da ferramenta. Professor, se tiver algum trabalho, alguma pesquisa repetido, tipo assim, sei lá, eu acho um artigo, daí eu vou falar disso. De repente a Flávia, mesma coisa. Não que isso vá acontecer, né? Vocês podem até conversar entre vocês aí no grupo da turma, mas caso aconteça, pode ter uma explicação em duplo, em conjunto? Com visões diferentes. Na verdade, vocês podem fazer em grupo ou individual. Vocês que escolhem. Temos aí, deixa eu ver, tá com quantos alunos online aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem não, 18. 18. Porque o 19 ali sou eu, né? Pessoas. Então, 18. Então, vocês podem fazer grupo, se quiser. Quem não quiser fazer em grupo, faz sozinho. Se quiser fazer em dupla, tanto faz. Agora é 8h30. Acho que até... Quanto tempo vocês acham aí que dá para ler aí um trabalhinho rapidamente? Acho que 1 hora. Vocês acham muito 1 hora? É para hoje? Para hoje? Para apresentar agora na aula? Opa! Por isso Vamos nos organizar aqui. É só pesquisar aí e ler um trabalhinho e explicar para nós o que vocês acharam. Utilizar o horário da aula aí. É 8h30 aí, acho que até umas 9h30, tá bom? Foi muito tempo. Uns 40 minutos. O que vocês acham? Tá me ouvindo, professora? Tô. Para mim, sim. Já que você quer isso algo simples, tá bom. Simples. Tá bom. 5 minutos. Eu acho que deveria deixar para aula que vem. Aula que vem é prova, Gabriel. Aula que vem é prova. Eu fiz isso. Professora. Então tá bom. Tá bom. Eu fiz só uma pesquisa só para tirar aquele peso da aula ali de teoria e slide ali, só para vocês pesquisarem uma coisinha diferente. E daí ver aí para nós